Olá, meus irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos em mais um vídeo. E nesse vídeo, desde já, inscreva aí no canal e dê um like, ok? Vamos para mais um momento aqui precioso com o pastor Diogo. Eu falo mais um momento porque em um outro vídeo ele falou sobre um livro dele de oração. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo. No finalzinho desse vídeo, você vai ter acesso a este outro vídeo que ele falou sobre diagnósticos da igreja que ora. Então, quando terminar esse vídeo, você vai poder, então, assistir o outro vídeo com o pastor Diogo. Mas o pastor Diogo, ele está aqui comigo já, e ele vai estar falando aqui sobre um assunto de extrema importância para a nossa compreensão e o nosso entendimento a respeito da soberania de Deus e a oração, não é, pastor Diogo? Seja bem-vindo, viu, pastor Diogo? Ok, obrigado, muito obrigado por mais uma vez estar contigo, é sempre um prazer, é sempre agradável a tua companhia, mesmo de longe, mas eu me sinto muito tranquilo, muito feliz, porque você tem sido uma bênção na minha vida e tem sido uma bênção na vida das pessoas que te acompanham também. É um prazer estar contigo. Amém, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente aí a vida do senhor e o ministério, né? Amém. Bom, pastor Diogo, o que o senhor tem para falar para nós sobre a questão da soberania de Deus e a oração? Eu vou fazer uma introdução aqui. Se eu estiver errado, o senhor me corrige, por gentileza. Mas, não sei, parece que tem pessoas assim que têm, vamos dizer assim, vivido de extremos, né? Tem pessoas que elas são extremistas em alguns pontos, até teológicos da Bíblia, né? Por exemplo, tem pessoas que entendem muito bem, e a gente entende isso à luz das Escrituras, que Deus está no controle de todas as coisas, e há pessoas que entendem que pelo fato de Deus estar no controle, elas não precisam, assim, orar. Tem pessoas que chegam a esse ponto, né? Jejum parece que é uma coisa que não precisa mais ser praticado, algumas coisas dessa natureza. O que o senhor tem para dizer a respeito deste tema aí? Que para alguns é um assunto bem tranquilo, para outros são um pouco meio, né, sei lá, polêmico, tem de tudo hoje em dia no meio evangélico, né? Mas qual que é a fala do senhor sobre a questão da soberania de Deus e a oração? É um assunto muito importante realmente. Mas, pastor, eu entendo que muita gente tem compreendido mal a soberania de Deus. Uhum. Eu acho que as pessoas acham que só porque Deus é soberano, elas não podem fazer nada, não podem mais orar, como você mesmo disse. Uhum. Eu quero dizer algo aqui que eu fiquei muito chocado, não chocado assim, porque não sabia que algumas pessoas pensavam isso. Mas me causou estranheza quando eu estava numa reunião de oração. Imagina, numa reunião de oração. O objetivo era orar a Deus, conversar com Deus. E eu ouvi uma pessoa, na reunião de oração, dizer que Deus já sabia de todas as coisas, que Ele já sabe o nosso presente, o nosso futuro. Então, se Ele conhece todas as coisas, a gente não precisa ficar toda hora pedindo coisas a Ele, porque Ele já sabe. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Então, eu achei muito estranho essa postura de uma pessoa numa reunião de oração. Então, muitas pessoas têm compreendido mal a soberania de Deus e acham que só porque Deus é soberano, agora nós não precisamos mais orar. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio piamente na soberania de Deus. E se eu não acreditasse na soberania de Deus, eu teria que deixar a Bíblia. Não é porque Deus é soberano, mas quando eu olho para Deus, eu fico mais tranquilo. Eu fico mais tranquilo em falar, em outras palavras, eu fico mais tranquilo em falar de um Deus que é onisciente, sabe de todas as coisas, e porque sabe de todas as coisas, nos dá liberdade.
E por que ele nos dá liberdade? Ele dá liberdade para que a gente faça muitas coisas, mesmo sabendo que nós podemos cair, podemos errar, mas ele dá essa liberdade. Eu tenho dito sempre, inclusive hoje, conversando com a pastora Vivian, que Deus não é aquele que vem e coloca um cabresto no ser humano e fica puxando para lá e para cá todo momento. Não, ele dá a nós a liberdade. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele sabe de todas as coisas, ele é soberano, porém, ele nos dá a chance de fazer alguma coisa. Lógico que não vamos fugir do controle dele, não é? Se ele vê que nós estamos indo para um lado errado e ele ama-nos, ele vai dar um jeito para que nós possamos voltar a ele, entender quem é ele. E aí, não é porque Deus é soberano que eu não posso conversar com ele, que não posso pedir a ele. O próprio Jesus sabia disso. E Jesus orava a Deus. Não é? Jesus, se a gente for pensar humanamente, Jesus não precisava nem orar porque ele era Deus, mas ele orava constantemente ao seu Pai. E depois Jesus ensina os seus discípulos a orarem, porque eles pedem a Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus ensina a orar, e depois a recomendação do próprio Jesus é pedir, batei. Então, essas insistências, então significa que nós precisamos orar e orar e orar. E aí o apóstolo Paulo diz que nós precisamos orar sem cessar. Então, isso não descaracteriza a soberania de Deus. Deus é soberano, porém ele quer nos ouvir. Ele quer ouvir o que é que eu quero dele, o que eu estou precisando, ele quer ouvir da minha boca. Não é porque ele sabe que eu não preciso orar. Eu preciso dizer a ele o que quero. Não é? Então, acho que é necessário entender isso, porque a soberania tem sido mal interpretada por muita gente. É verdade. Tem ido para esse extremo. Se Deus é soberano, eu não preciso pedir, eu não preciso orar, não preciso fazer nada, porque ele sabe das minhas necessidades. E não é bem assim. É verdade. E é interessante, pastor, o senhor está falando isso aí, porque, assim, infelizmente, nós vivemos aí num tempo, assim, muito crítico. Parece que as redes sociais, elas proporcionaram essas questões aí de manifestações, assim, tem umas coisas que são totalmente fora até do contexto da palavra, né? E parece que, às vezes, elas permitiram isso. Antigamente, né, não era tão divulgado assim. Mas, hoje tem muitas polêmicas em cima, né, dessas verdades bíblicas. E eu acho que a gente fugiu demais em relação, assim, à pessoa de Cristo. Por exemplo, as pessoas indagam, né? Se Deus é isso, por que tem que fazer aquilo? Por que eu tenho que orar? E isso aqui? Por quê? Eu acho que se a gente voltar lá para a pessoa de Cristo, eu acho que o mundo seria diferente. Não é? Existem muitas especulações, mas a gente tem perdido o ponto central, que é Cristo. É por isso que lá em Hebreus está dizendo o seguinte, olha, olhando firmemente, porque são muitas variáveis aí que nos tira do foco que é Cristo. Aí voltamos aí no assunto que você falou aí, né? Cristo orou. O Senhor Jesus, ele procurava lugares solitários, né? Ele orou em conjunto, com seus discípulos, sozinho. Então, ele foi exemplo. E tem até as razões porque nós temos que orar, porque ele orou. Porque ele nos deu esta missão de interceder. Também os apóstolos, né, falaram sobre isso. Então, esse é um ponto crítico, né? Se sair fora de Cristo, aí começam essas especulações aí infundadas, na verdade, dá mais para quem realmente quer viver uma vida assim de comodismo. Verdade. Pastor, eu gosto muito de fazer uma comparação em se tratando de soberania de Deus, para as pessoas entenderem como seria essa soberania. Né? Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre mim. As minhas vontades não vão além de Deus. Aquilo que eu penso é limitado. Deus pensa muito maior. Quem é Deus? Infinitamente maior que todos nós e que todo mundo, não é? Mas o que é essa soberania de Deus? Eu gosto de fazer uma comparação da seguinte forma. Quando e Deus nos dá essa liberdade, mesmo Ele sendo soberano, Ele nos dá liberdade para que nós possamos, muitas vezes, fazer da vida aquilo que nós gostamos de fazer, porém Ele está sob controle. Como seria isso? Eu comparo com um motorista e um carro.
E aí eu vou explicar como seria essa comparação para que as pessoas entendam como seria essa soberania de Deus. Deus é soberano sobre nós. Ele nos dá a liberdade, muitas vezes nos dá liberdade. Só que nós, com a liberdade que temos, nós extraviamos, nós queremos fugir, nós queremos ir para caminhos tortuosos, não é? Ou então, com a nossa liberdade que temos, queremos nos aproximar melhor dele. E aí, isso é bom. Mas quando nós queremos nos distanciar dele, e quando ele nos ama, ele faz como aconteceu com Jonas. Isso é soberania de Deus. Jonas, quando Deus pede para Jonas, ou manda, na verdade, mandou Jonas ir para Nínive. O que Jonas fez? Deus é soberano. Jonas poderia muito bem dizer, eu não vou fugir para lugar nenhum, ou mesmo que se quisesse, Deus poderia dizer, você não vai a lugar nenhum, senão seu caminho vai ser Nínive. Porém, Jonas não obedece a Deus e vai para Tarsis. Veja como é a soberania de Deus. Porém, ele desobedece a Deus e vai para Tarsis. Indo para Tarsis, o que acontece? O navio que ele estava passa por uma turbulência muito grande. E naquele momento, Jonas vai dormir lá no navio, e o navio lá naquela tempestade toda. E naquele instante, quando vão interrogar a todos, perceberam que Jonas que era o culpado. O que aconteceu? Jonas não consegue fazer aquilo que queria, fugir de Deus para onde ele queria fugir, para Nínive. Porém, depois ele recebe a orientação de Deus, e ele entendeu que era Deus, e ele vai para onde Deus queria que ele fosse. Isso é, o controle estava nas mãos de Deus. Ele quis fugir, ele até fugiu, portanto, o controle de Deus estava ali. E Deus fez realmente que ele entendesse que ele tinha sido rebelde contra Deus. Esse é o primeiro exemplo para entender a soberania de Deus. Agora, eu uso o mesmo exemplo para nós. Digamos que eu sou um motorista, eu tenho um carro, e alguém vai dizer assim, você sabe dirigir o carro, você é soberano sobre o carro. Portanto, eu vou dirigindo o carro, mas se a barra de direção do carro quebrar e for para o lado esquerdo, vou puxar para o lado direito e não vou conseguir. Isto é, a minha soberania é limitada sobre o carro. Porque se o carro quebra e desvia para um lado, eu não consigo trazer ele para o outro lado. Eu não consigo fazer isso, já Deus consegue. Eu faço essa comparação para as pessoas entenderem o que é a soberania de Deus. Quando nós vamos para um lado, ele é soberano, muito soberano, para dizer, não, você está errado e vou fazer com que você volte para cá para onde eu quero. Assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo fazia com que o Paulo fosse para outro lugar. Isso é soberania de Deus. Portanto, essa soberania de Deus não impede que nós façamos algumas coisas, que nós erramos. Porém, nós entendemos que erramos. Porque a soberania de Deus vai nos fazer entender isso. Isso é soberania de Deus. Ele está no controle da nossa vida. Não vamos fugir dele, porque ele tem o controle. Ele é onisciente e, sabendo de todas as coisas, nos dá liberdade para que a gente entenda que a gente errou e a gente precisa voltar para ele. É verdade. E, de forma alguma, anula as nossas responsabilidades, né? Não, não. Deus está fazendo, Deus age, né? Em resposta às nossas orações, se bem que não são todas as orações que Deus nos responde de acordo com as nossas vontades, né? Sim. Até porque o não, né, de Deus já é uma das suas respostas, mas, de alguma forma, Deus planejou que nós tivéssemos uma responsabilidade aí, né? Por exemplo, as coisas estão acontecendo, e há inúmeras passagens da Bíblia levando a nós, como igreja, a despertarmos em oração, né? Orem, né? Clame a mim. Então, de alguma forma, Deus, assim, ele quer agir, ele vai agir, mas é em resposta dessa oração que ele pede para o seu próprio povo a orar. Por isso que é importante, assim, a gente entender e obedecer mesmo, assim, o chamado de Deus nesse sentido. Porque a partir do momento que a gente omite, né, nesse ponto aí, e deixamos, né, tipo assim, Deus, faz o que o Senhor quiser fazer, e a gente dá desculpa, né, para a gente não entrar nessa batalha, porque é uma batalha. É muito fácil ser um cristão assim, que deixa tudo, né, ou
para os outros a responsabilidade para o seu próximo, ou até mesmo para Deus. E aí envolve até essa entrega também, porque em oração a gente fala assim, Deus, a gente não consegue, mas é o Senhor quem faz. Assim como Josafá orou, né? Ele chegou num ponto, falou, Deus, nós não temos nem forças mais e a gente não sabe mais nem o que fazer. Porém, né, as nossas esperanças estão em Ti. E a soberania de Deus, ela vai incluir nessa dependência mesmo, assim. Sim. É tão maravilhoso, pastor, porque assim, para quem não ora, mesmo entendendo que Deus está, né, ele é soberano e tudo mais, só perde. A pessoa nunca vai crescer na fé, na graça, no conhecimento de Cristo, se ela não tiver uma vida ativa em oração, em intercessão. Não tem como, né? E é justamente nisso que implica a soberania de Deus, não é? Para nós entendermos que Deus é superior a nós, Ele é soberano, e nós somos dependentes. E se nós somos dependentes de alguém, nós vamos ter que conversar com esse alguém, pedir a esse alguém, não é? Pedir para esse alguém para nos ensinar, para nos orientar, para nos socorrer, para nos auxiliar. Então, a oração é essa conversa, esse diálogo com Deus. E você citou aí, Deus fica tão feliz quando nós conversamos com Ele, não é? Deus fica tão feliz. Ele quer buscar-me-eis e me achareis. Então, Deus quer que nós conversemos com Ele, que nós busquemos a Ele, que nós oremos. E aí, quando aquele outro texto clássico, né? Se o meu povo que se chama né, pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, quando Deus fala essas coisas, isso é, eu quero que vocês conversem comigo. Eu quero que vocês se relacionem comigo. Isso é dependência. Dependência de quê? De quem? De um soberano. Nós não vamos depender de alguém que está abaixo de nós. Quem está abaixo de nós precisa da nossa ajuda, não é? E essa soberania de Deus é justamente nesse sentido. Ele é soberano. Então, vou pedir a Ele que tem para me oferecer. Então, pastor, eu acho que muita gente tem entendido mal a soberania. Não é? Deus é soberano, não preciso orar, não preciso falar, não preciso dizer nada a Ele que já conhece. Não é? Se eu ficar doente, é porque é soberania de Deus. Se eu sarar, porque é soberania de Deus. Se eu fizer isso, é soberania de Deus. Se eu não fizer, é soberania de Deus. Eu acho que não é bem assim. As pessoas precisam entender o que é a oração, o que é soberania de Deus. A soberania de Deus não impede a nossa oração. Não é? Não impede de forma alguma. Está incluso, né? Uhum. Dentro do pacote, né, a oração da... Né, Sem dúvida. É isso aí. Ou seja, nós temos muito aí o que aprender nesse aspecto. E quando nós vamos, né, tipo assim, a gente vai compreendendo melhor as ações de Deus, né, no mundo. Quanto menos a gente ora, mais ignorantes nós ficamos e a gente chega a um ponto que as coisas vão acontecer se a gente tomar posições. É por isso que eu poderia dizer o seguinte: em oração, nós compreendemos melhor e ficamos sensíveis, né, às ações de Deus. Eu acho que essa frase aí, eu acho que daria para... Sim. Faz sentido nesse sentido, né? A gente fica mais sensível e Deus está agindo, por exemplo, nessa pandemia. Se for para a gente colocar numa lista aqui o que Deus já está, vamos dizer assim, fazendo, né? Como que está sendo um negócio muito pedagógico, né? Nesse sentido, assim, a pandemia e tantas outras coisas, né? Então, Deus já deixou uma mensagem bem clara, né? Voltem-se a mim, né? Nesse sentido. Sim. Essa pandemia tem mostrado muitas coisas, não é? Tem mostrado o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos rebeldes, o quanto nós dependemos de Deus, o quanto nós somos carentes, o quanto nós somos fracos. E só tem um que pode resolver tudo isso, que é Deus. A sua soberania, o seu controle sobre todas as coisas. Então, acho que tudo ainda não está pior por conta de Deus, da sua soberania, não é? Da sua misericórdia por cada um de nós. Então, quando nós entendemos tudo isso, a gente tem que entender, Deus é soberano. Deus é onipotente, onipresente. Então, eu preciso orar esse Deus, eu preciso buscar esse Deus, não é? Quantas pessoas estão aí sofrendo e precisam agora dessa conversa com Deus, para aliviar as suas dores, para
esse cansaço, porque as pessoas estão cansadas fisicamente, emocionalmente, muitas até espiritualmente estão cansadas. Não é? Gente querendo ir para os templos, querendo o aconchego, o abraço, o carinho, aquele afeto, aquele amor, receber esse amor das pessoas, não estão conseguindo, não é? Então as pessoas estão fragilizadas. E nesse momento precisam olhar para Deus como soberano. Mas Deus, diante de tudo isso, nos está dando força, coragem para enfrentarmos tudo isso e ainda estarmos aqui, graças a Deus por isso, não é? Amém. É isso aí. Bom, para você que entrou agora no YouTube, para você que saiu lá do Face e veio para o YouTube, nós estamos falando sobre a soberania de Deus e a oração. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você quer crescer na graça, no conhecimento nesse aspecto, você tem que assistir esse vídeo desde o começo, com muita calma, tranquilamente. Vai anotando, porque o pastor Diogo aqui, ele nos deu uma aula sobre a questão da soberania de Deus e a oração. Aí eu pergunto para você, meu querido, você que está me assistindo, você tem interesse sobre esse assunto? A soberania de Deus é algo que desperta curiosidades na tua vida, então assista esse vídeo e seja aí fortalecido em nome de Jesus. Se por acaso você tem alguma dificuldade de entender aquilo que estamos falando sobre esse assunto, eu só peço uma coisa para você. Ore ao Senhor. Converse com Deus. Deus, eu assisti esse vídeo e não estou entendendo nada. Então, converse com Deus e Ele vai te esclarecer de uma forma muito especial. Assista de novo o vídeo e que Deus abençoe grandemente a tua vida. Pastor Diogo, você tem alguma consideração aí para deixar aí? Em outro momento, é claro que eu vou chamar o senhor aqui, porque no aspecto da oração, esse assunto é muito vasto e a gente tem muito o que falar sobre a questão da oração. E qual que é a consideração final aí do senhor para a gente encerrar esse momento tão maravilhoso e a gente orar também? Pastor, eu quero dizer para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem aí, que nós precisamos entender da nossa necessidade, da nossa conversa com Deus. E outra coisa, não converse com Deus sozinho ou isolado. Você pode fazer isso, pode fazer. Jesus fazia isso, deixava os seus discípulos em alguns momentos e ia orar sozinho. Mas é bom você se juntar às pessoas para orarem, para conversarem com esse Deus soberano. E tudo numa direção só. Eu vou dar um exemplo para a gente terminar. A gente precisa orar a Deus concordando uns com os outros, cada um indo para a mesma direção do outro. Eu vou dar um exemplo de uma vez, quando eu pastoreava a IPI em Nova Resende, nos inícios, quando nós começamos a fazer algumas reuniões de oração, eu percebi ali naqueles momentos não de intervalo, mas naquelas pequenas pausas que a gente faz nos momentos de oração, ou quando a gente abaixa um pouco o tom da voz, a gente ouve outras pessoas pedindo alguma coisa. E naqueles momentos, eu começava a ouvir alguém pedindo uma coisa e outra pessoa pedindo outra diferente, isto é, cada um indo para um lado diferente, cada um indo para uma direção. Quando terminou aquele momento de oração, eu fiz um momento de pergunta para eles. E a primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: vocês acreditam na oração? E todos falaram unanimemente: nós acreditamos na oração. E aí eu fiz a segunda pergunta: vocês acreditam que o cristão, quando pede a Deus, Deus responde às suas orações? Todos responderam em uma só voz: nós acreditamos. E tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Deus nos dá. Aí eu fiz a terceira pergunta. Eu perguntei: e se você pedir a Deus uma coisa e seu irmão pedir a Deus que faça diferente daquilo que você pediu? Isto é, você está pedindo uma coisa e o teu irmão está pedindo o contrário daquilo que você está pedindo. A quem de vocês Deus vai responder?
Aí, nesse momento, ninguém falou nada, todo mundo ficou calado. E aí eu cheguei nessa conclusão, falei, então, eu percebi que tem muita gente orando aqui na igreja, na mesma reunião de oração, no mesmo espaço, porém um orando, pedindo uma coisa, e outro orando, pedindo outra coisa totalmente diferente. Então, nós precisamos orar olhando para uma só direção. E nesses momentos de oração com os nossos irmãos, nós precisamos traçar objetivos. Nós vamos orar para quê? Nós vamos fazer concordar, e a palavra concordância na Bíblia é quando nós vamos tudo para o mesmo caminho, na mesma direção. Não adianta um orar pensando uma coisa e outro orar pensando outra, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque se Deus vai ouvir a oração daquele que pede, ele vai ouvir a sua e a minha. E aí, como é que vai fazer? Vai responder as duas como? Não é? Então, é muito difícil. Então, um conselho que eu dou para as pessoas, quando vão conversar com Deus, esse Deus soberano, seja só, converse com Deus, derrame-se diante de Deus, que Ele vai te ouvir. Mas, se você estiver orando com outras pessoas, chamem todos para orar num objetivo só, um objetivo comum. Que aí, quando nós unimos as nossas vozes em oração a Deus com só objetivo, com certeza, Deus nos ouvirá. Amém. E uma só concordância. Justamente, justamente. Pastor, eu gostaria de orar pela vida do senhor, também por todos aqueles que estão nos assistindo, em nome de Jesus, viu? Amém. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse tempo tão precioso em que nós conversamos, ó Deus, sobre um assunto de extrema importância, que é a questão da tua soberania e também é a questão da oração, que é uma responsabilidade nossa, Deus, como teus filhos. Obrigado, Deus, por estas instruções que o pastor Diogo nos trouxe, por esse conhecimento bíblico, ó Deus, que o Senhor continue abençoando esse homem de Deus, abençoando toda a família dele, a igreja ali em Poços de Caldas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe, Deus, dê conhecimento e graça e crescimento nesse aspecto da oração, Deus, para todos aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Diogo, Deus abençoe grandemente o senhor, viu? Foi um prazer aí tê-lo recebido aqui no canal e que Deus aí continue derramando a graça dele sobre a tua vida, viu? Em outro momento, eu estarei chamando o senhor aqui novamente para a gente conversar sobre um outro assunto. E se você que está nos assistindo, você tem alguma sugestão de algum assunto, que seja aí teológico ou não, coloque aí nos comentários que a gente vai pensar sobre, hein? Que bom, prazer é meu, pastor. Eu fico muito feliz e muito honrado quando você me convida para alguma coisa. Não é? Os amigos, quando nos convidam, a gente só sabe que vem coisa boa. Então, eu te agradeço por isso. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, o teu ministério, e que continue abençoando esse canal. E aí eu já quero aproveitar, inscreva no canal, não é? Vamos nos inscrever no canal para que muitas outras pessoas também possam ser abençoadas. Amém. Deus abençoe, então, querido. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Amém.